nós vamos conversar agora com o deputado Mendonça Filho, ministro da Educação do governo de Michel Temer, um dos responsáveis aí pelo projeto do novo ensino médio. Muito boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Ouço sim. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês. Deputado, essa reforma do novo ensino médio ela foi debatida por muitos anos e agora a implementação, então, foi suspensa por esse governo. Como é que o senhor avalia essa decisão? Para mim é um retrocesso, né? Mais um retrocesso. Aliás, vocês citaram alguns, aqueles que marcam esse início de novo governo petista, né? A discussão sobre lei de saneamento, questionamento da autonomia do Banco Central, lei de liberdade econômica, lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, que é o arcabouço fiscal que sustentou a inflação sob controle durante um bom tempo e o equilíbrio fiscal no Brasil é necessário, e agora o novo ataque é com relação à reforma do ensino médio. E como foi dito por você, essa é uma reforma de 20 anos de debate. Começou no final da década de 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, por anos foi adiada. Entrou o primeiro projeto apresentado à Câmara dos Deputados foi em 2012, propondo uma reforma do ensino médio, e só no governo Michel Temer, quando eu fui ministro, levei a proposta para o presidente Temer, e ele nos apoiou no sentido de que a gente pudesse atualizar o ensino médio brasileiro, fazendo com que houvesse, eu diria, conexão com o que ocorre no mundo. O que é que significa o ensino médio novo? Ele significa mais flexibilidade curricular, protagonismo do jovem na definição dos itinerários formativos, conexão com a educação técnica, que significa proximidade também com o mercado de trabalho e com aumento da renda para os estudantes de nível médio. Quando nós assumimos o MEC, só para lembrarmos, o IDEB do ensino médio estava estagnado há pelo menos 10 anos, em 3,8, medíocre. As provas do PISA, que colocavam e colocam ainda, infelizmente, o Brasil nas últimas posições. Então, era uma reforma e continua sendo uma reforma urgente e necessária. Nós previmos 5 anos de transição, a partir de 2017 até 2022, e o início da implantação a partir de 2022. Então, nós estamos há um ano da implantação e o governo do PT está questionando uma reforma que praticamente está dos seus primeiros meses. Consequentemente, não teve tempo de maturação para uma discussão mais aprofundada com relação aos resultados. Ana Paula Henkel faz a pergunta agora. Boa noite, deputado, nosso ministro, né, da Educação, nesse caso. Boa noite. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Parece que o foco, deputado, desse desgoverno, né, que a gente chama aqui de desgoverno, porque é como o Silvio colocou, todo dia aparece um jogo de tabuleiro, volte 10 casas, volte 5 casas, e nós sabemos muito bem, né? Eu moro nos Estados Unidos e sei que a base da excelência americana, um dos pilares está exatamente na qualidade da sua educação pública. E parece que o foco do governo do PT, dos outros e esse, é manter o povo ignorante, né? Manter as pessoas sem educação para ensinar. Se você ensina a pensar, se você ensina a pescar, fica perigoso para aqueles que têm um projeto de poder e não um projeto de nação. No contexto todo da reforma que o senhor colocou, quais os pontos principais que o senhor vê como os pontos principais de dano a curto e longo prazo, revogando agora essa reforma, assim na prática, no cotidiano dos alunos? Bom, Ana Paula, primeiro, o modelo brasileiro, o velho ensino médio, era um modelo único no mundo e atrasado, né? 13 disciplinas obrigatórias. O que é que ocorre aí onde você mora, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa como um todo? Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Espanha. Você tem um ensino médio que ele
oferta ao jovem flexibilidade curricular. Você tem um núcleo central de currículo, que é definido pela Base Nacional Comum Curricular, com foco principal em conteúdos que são fundamentais para a formação de um jovem, conhecimento de linguagem, português, matemática, que dá e oferece e garante o raciocínio lógico, e, evidentemente, conteúdo mínimo no aprendizado de química, biologia, física, geografia, história, tudo que um jovem precisa aprender, mas sem o aprofundamento igual para todos, independente daquele itinerário que você queira se aprofundar. Você tem o conhecimento básico e mínimo em tudo, garantido, e o aprofundamento se dará a partir daquilo que o jovem deseja para o seu futuro. Se alguém quer estudar mais na área de direito, por exemplo, ele vai precisar de aprofundamento mais nas áreas de humanas. Se ele quer fazer uma engenharia ou algum curso na área de exatas, ele vai se aprofundar em física e em matemática, por exemplo. E ofertar também a educação técnica. A média da Europa indica que a educação de nível médio, junto com a educação técnica, chamada concomitante, é de cerca de 50%, ou mais de 50% das matrículas. No Brasil, é de ridículos cerca de 10%, muito baixo. E quando você tem acesso à educação técnica, não quer dizer que você não possa alcançar o ensino superior. Significa, em termos práticos, que se porventura você quiser interromper por ali, você tem formação profissional suficiente para garantir uma renda melhor e também uma melhor inserção no mercado de trabalho. Então, são essas características. E, para finalizar, eu quero dizer que na proposta de reforma do ensino médio, que foi apresentada e que virou lei, nós aumentamos a carga horária diária de 4 para 5 horas, como padrão para todo o Brasil. O Brasil tem uma das menores cargas horárias do mundo. 4 horas diárias é ridículo. Ao mesmo tempo, agregamos uma política de educação em tempo integral, que é prática no mundo como um todo e que é fundamental. O jovem dentro da escola é um jovem protegido, e a educação em tempo integral significa justamente avanço com relação à qualidade na educação. Então, é o retrocesso do PT que visa tão somente saciar a sede ideológica dos radicais do próprio PT. Mais de 50 mil pessoas nos acompanham ao vivo pelo YouTube e também pelo Rumble. Nós estamos conversando com o deputado Mendonça Filho, ele que foi ministro da Educação no governo Michel Temer. Quem pergunta agora é Cris Grêmio. Deputado, eu queria reforçar aqui algo que o senhor já mencionou aí, que essa reforma do ensino médio, além de ser discutida lá desde 2012, talvez até antes, em 2016, se não me engano, virou lei. Ela foi votada no Congresso. Eu consegui resgatar aqui só para a gente relembrar, que eu acho importante. Em 2017, ela virou lei. Ela foi votada em dezembro de 2016 e passou a vigorar em 2017. 263 votos favoráveis e 106 contrários. Então, foi ampla a maioria que aprovou essa reforma. E aí já veio depois o anúncio do cronograma de implantação, como o senhor bem disse aí, com aumento de carga horária. A gente sabe que começou no ano passado, com os alunos do primeiro ano do ensino médio, passaram a ter já uma modificação ali no currículo. Esse ano agora começaria já a abranger os alunos do segundo ano, para no ano que vem pegar os alunos de terceiro ano já com o novo Enem. Isso é que fica adiado, pelo que eu entendi. Eu queria que o senhor explicasse até que ponto, porque o governo está anunciando apenas, e tão somente, assim como se fosse quase nada, 60 dias de suspensão desse cronograma de implantação. Mas o que isso significa? Qual é o reflexo que isso traz para essa molecada que começou as aulas em fevereiro ou março e está começando agora a engrenar no ano e, de repente, para tudo, as escolas vão ter que parar e aí o governo pouco se importa com o que vem a acontecer com esses alunos. E aqueles do primeiro ano, que já tiveram toda a implantação no ano passado e já estavam mais engrenados agora no segundo ano, também param, porque não deu para entender muito bem qual é o propósito do governo, além de atender, eu sei que o senhor está em oposição a esse governo, mas além de atender a demandas de sindicatos, de professores, dessas alas ideológicas aí que ficam pressionando apenas por uma militância política e não pensando no benefício dos alunos.
Exatamente isso. O que o governo fez foi muito mais atender essa sede ideológica dos setores radicais da esquerda brasileira, PSOL, PCdoB, os seus puxadinhos tipo UNE, UBS, que atuam junto com a Confederação Nacional, que representa boa parte dos segmentos vinculados à educação e ideologicamente muito ferrenhos defensores do sentimento mais à esquerda, para que houvesse uma rediscussão de uma proposta de reforma que não foi nascida, ou que não nasceu num governo de esquerda, né? A esquerda sempre dominou o debate do campo acadêmico, educacional. E quando você traz uma inovação e não vem desse mundo, é meio como se, porventura, você tivesse vindo, sei lá, de Marte, ou de um planeta aí mais distante. Então, essa é a realidade. Na verdade, a tentativa deles dividirem, de colocarem questionamentos em cima de uma reforma que foi debatida por 2 décadas. O Brasil está atrasado com relação ao mundo. Nós temos uma das piores educações do mundo em desenvolvimento e desenvolvido. É uma vergonha. O Brasil perde para a Colômbia, perde para o Chile, nem se fala para a Argentina, na América Latina. Se a gente for falar da Europa, não tem nem cabimento. Então, na verdade, uma ação que mostra o tipo, vamos assim, de governo que muitas vezes se submete a esse tipo de pressão. Uma pressão ideológica de setores radicais que não estão se importando com a educação dos jovens. A performance do ensino médio no Brasil é uma tragédia. A gente tem 40% de evasão, mais de 1.700.000, 1.800.000 jovens que nem trabalham nem estudam. Esses jovens são excluídos, são atraídos pelas drogas, são atraídos para a marginalidade por conta da falta de acesso a uma educação pública de boa qualidade. E você tem que transformar a educação em algo atrativo, algo que dialogue com um momento contemporâneo, onde o conhecimento ele é múltiplo, o conhecimento ele é amplo e que, infelizmente, eles querem apenas, talvez, uma escola que doutrine mais do que ensine. Augusto? Deputado, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. O que é que pode ser feito no plano parlamentar, né, no Congresso, ou na Justiça, para impedir que esse absurdo e que esse retrocesso se consuma? Bom, Augusto, primeiro prazer te encontrar aqui nesse debate, nessa discussão. Algumas iniciativas já estou tomando, né? Houve a mobilização da Comissão de Educação sobre uma discussão do novo ensino médio, várias proposições. Eu fiz uma, inclusive, de uma audiência pública que se transformou num grande seminário que ocorrerá agora em maio. E a gente tem que vocalizar a defesa do tema. Inclusive, eu peço aqui no canal que ele é robusto de líderes e de militantes, de liberais e de pessoas que acreditam no valor do ser humano, na meritocracia, do conhecimento e nas liberdades, que a gente possa propagar, defender o novo ensino médio. A esquerda está monopolizando esse debate, então nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho sido uma voz quase que solitária. É uma temática de domínio quase que exclusivo da esquerda dentro do parlamento. Sou uma pessoa, como você sabe, democrática, plural, convive com as diferenças, mas se a gente não tiver sustentação nas mídias sociais, nas redes sociais, nos canais de comunicação mais inovadores, a gente vai ficar sozinho num debate que a esquerda sufoca a todos nós. Então, importante, a mobilização para esse seminário que ocorrerá se eu não me engano, dia 17 de maio. Segundo, a gente precisa ter também uma atuação que signifique pressionar o parlamento, mostrar àqueles liberais, mais conservadores dentro do parlamento, que essa é uma defesa das nossas liberdades. Querem uma escola fechada, não querem uma escola ampla, não querem uma escola que o jovem possa ser protagonista do seu próprio futuro. Eles querem o sufoco, aquela coisa mais fechada para o domínio da esquerda continuar hegemônico dentro da educação brasileira. Por fim,
eu estarei apresentando, já apresentei, na verdade, hoje, um PDL, um projeto de decreto legislativo, que visa sustar essa portaria. É um ato do legislativo sobre a invasão de competência por parte do executivo, no caso, o Ministério da Educação, que por meio de uma portaria, todo mundo sabe em direito que uma portaria não pode revogar uma lei. A gente tem uma lei federal que foi votada e há pouco foi lembrado do placar, com ampla maioria, aprovando o novo ensino médio. E essa portaria não pode interromper o curso normal da implementação de uma reforma inovadora dentro do Parlamento brasileiro. Lembrando, inclusive, que, como foi dito, muitos alunos, pais, estão preparando seus filhos dentro de um quadro de planejamento para o Enem e de uma realidade de implantação de uma reforma que está em pleno processo de implementação. Então, quando a gente vê pessoas se posicionando para interromper por 60 dias, isso, na verdade, trata-se de uma brincadeira de mau gosto, porque você está brincando com vidas, com pessoas, com profissionais que atuam na educação e que levam a sério o planejamento de médio e longo prazo. Isso tem que existir, mas a brasileira como fosse propriedade de plantão ou de um segmento mais radical da ideologia dentro da realidade